Está começando mais um episódio do podcast Administrador de Resultado, o podcast que vai te ajudar a acabar com a desorganização da sua empresa e faturar até R$ 1 milhão. Eu sou o Idalo Xavier Eu sou Marcos Leal. e hoje a gente vai trazer aqui no episódio um guia, um caminho para o sucesso do empreendedor. Desde do amadurecimento da ideia ali, do negócio na cabeça do empreendedor, até o sucesso, até uma empresa sólida, uma empresa bem firmada no mercado. Massa. Esse tema é bem interessante, porque assim, ó, qual empresário não quer ter sucesso? Não faz muito sentido, né? Então, assim, o episódio de hoje, quando a gente estava discutindo, né, agora há pouco, exatamente 2 minutos atrás, do que a gente ia falar sobre esse episódio, me vem um grande lance na mente. Porque é o seguinte, todo mundo que abre uma empresa, obviamente, quer ter algum tipo de sucesso. Sim, quer prosperar. Né? E sucesso é algo muito subjetivo. Eu diria até que relativo, né? Sucesso é muito subjetivo. Por quê? Porque sucesso, ela pode ser considerado sucesso diversas métricas. Por exemplo, uma pessoa pode se considerar bem-sucedida quando ela passa, ao invés de trabalhar, digamos que você é médico. Um médico pode se considerar bem-sucedido quando ele deixa de trabalhar, por exemplo, 5 dias na semana e trabalha 2 dias. Isso para ele pode ser sucesso. Sim. No nosso caso, no caso do dono da microempresa que segue a gente, que participa do nosso podcast aqui junto com a gente, o sucesso para ele, basicamente, é acabar com a desorganização da empresa e atingir, não necessariamente até R$1 milhão, mas Pelo menos inicialmente. atingir 7 dígitos de faturamento. Por quê? Porque a gente entende que é uma pessoa que ela busca crescimento, né? Então, o sucesso ele pode ter diversas vertentes, diversos significados diferentes. Por exemplo, tem uma pessoa que ela não almeja dinheiro, Sim. ela almeja tranquilidade. Então, ela quer trabalhar menos horas por dia. E ou tem menos um padrão dia, ok de vida ou menos dia por confortável. semana. Exatamente. Então, assim, é muito subjetivo. Mas aqui hoje a gente quer falar justamente com o cara que tem empresa, que é dono da sua própria empresa, mas é o cara que abre, é o cara que varre, é o cara que tem que atender o cliente, porque se ele não atender o cliente não quer ser atendido. É o cara que tem que resolver todos os problemas, porque o colaborador não resolve. É o cara que, sei lá, tem que arrumar a prateleira, sabe? Então, é essa pessoa. E na minha opinião, baseado em tantos cases que já passou por aqui, eu entendo que sucesso para essa pessoa é construir uma empresa onde a dependência dele para essa empresa rodar seja 0. Então, eu vou dedicar esse episódio a você que está assistindo justamente a construir um caminho junto com você. Eu vou me comprometer hoje a entregar para você o mapa do tesouro que vai fazer com que você entenda de uma vez por todas como você vai se tornar um dono de uma microempresa, uma dona de uma microempresa bem-sucedida. Que é o quê? Organizada, com processos, com vendas, com estrutura, com líderes, com engajamento, com objetivos, com metas. Então, esse é o nosso comprometimento hoje. Só que antes da gente fazer isso, eu quero saber o quanto você está comprometido com a gente. Por quê? Porque eu tô vendo que você ainda não deu like. Não está inscrito no canal aqui no YouTube. Não se inscreveu no canal. Ainda não tirou aquele print para postar lá no Instagram e marcar. Acompanhando aqui o episódio. Não fez nada disso. Então, assim, como é que eu vou me comprometer com você se você não está comprometido comigo? Né? Com certeza. Então, vai lá. Se você não deu o seu joinha, deixe seu comentário, porque o YouTube vai olhar assim e vai falar: opa, legal o que esses meninos estão fazendo aqui, vamos levar para mais pessoas. Né? Com certeza. É um baita de um trabalho que a gente tem, uma equipe envolvida nisso. É câmera, é microfone, é gente gravando, é meio mundo de coisa. Então, vai lá
Eu não tô te pedindo muita coisa, não. Só deixar o seu Seu joinha, feedback. se inscrever no nosso canal e compartilhar, porque eu sei que empresário fala com empresário. Com Né? certeza. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre esse caminho, né? Sobre o caminho do sucesso para o dono da microempresa. Exatamente. E esse caminho ele pode ter, a depender da circunstância, do modelo de negócio, ele pode ter várias saídas, mas ele só tem um único destino, que na minha visão, que é o que eu ensino para os nossos empresários, é um líder que ele é totalmente independente. Dependente de quê? Ele é independente, ou seja, ele estando ou não na empresa, a empresa atinge os seus objetivos, atinge suas metas. Maravilha. Então esse é o único caminho que nós vamos percorrer. Esse é o único lugar que nós vamos chegar. Então esse é o nosso objetivo aqui. Vamos transformar esse microempreendedor num líder independente. Mas a gente falando em empreendedorismo, a gente já vem na cabeça aqui uma ideia. Aquela ideia criativa, aquela ideia diferenciada, aquela coisa diferente. O que diferencia uma ideia de sucesso de uma ideia comum, de uma ideia que vai acabar ali depois de 2, 3 anos? O que essa ideia tem que ter de especial? Essa ideia de negócio. Isso é muito massa, sabe? Porque tem um cara chamado Pedro Superti, que ele é fantástico, assim, ele tem um trabalho muito fantástico voltado para o encantamento, sabe? É bem incrível. E aí uma vez perguntaram para ele exatamente isso, né? Quando que é o momento, assim, de você entender que essa é uma ideia que você deve desistir ou é uma ideia de sucesso? Na verdade é o seguinte, toda ideia é uma ideia de sucesso. O que vai fazer essa ideia ela ser sucesso, ser um fracasso, é a quantidade de tempo que você se dedica a ela e simplesmente se negar a desistir. Entendeu? Me senti. Então, assim, não é fazer... É tipo assim, quanto eu tenho que tentar? Quanto tempo... em média, quanto tempo isso vai dar certo? Não, é até dar certo. Não tem um prazo. Se passou do prazo, exatamente, desistir. porque assim, ó, isso daí cai dentro... Quem assistiu o nosso primeiro episódio, que eu falo o que é o administrador de resultado, lá eu expliquei a diferença do comerciante, do empreendedor e do empresário. E aí, quando você fala assim, mas em quanto tempo? E qual é a próxima ideia? Isso remete muito ao cara que é um empreendedor, no sentido de estar sempre buscando a próxima onda para surfar. Só nas tendências ali. Exatamente. E isso é uma droga, isso é um problema seríssimo. Por quê? Porque é uma pessoa que ela vai estar sempre buscando uma próxima oportunidade. Então, eu não conheço, por exemplo, grandes empreendedores de sucesso, grandes empresários, que ficaram surfando. A maioria dos caras, pega o Steve Jobs. O cara não ficou surfando, ele pegou uma ideia e ele fez a coisa acontecer. Pega o Walt Disney. Sim. O cara foi rejeitado pelo jornal porque falou que ele não era criativo. E o cara criou, sei lá, o universo da Disney. O maior universo criativo que a gente pode ter no planeta, sinceramente. Ou você pode pegar, deixa eu ver um outro exemplo, o Sylvester Stallone. Né? Que ele não foi ele que fez o Rocky? Sim, Rocky Balboa. Rocky, né? Rocky. Não é Sylvester Stallone? O Vinícius está confirmando ali. Então, o Sylvester Stallone, ele escreveu o roteiro e ele não foi considerado bom para fazer o filme e o roteiro também não foi considerado bom, mas ele acreditou na parada e investiu naquilo até dar certo. O problema é que as pessoas elas desistem fácil demais. Elas olham assim e falam... É uma questão de imediatismo. Sabe? Se você não... Por exemplo, se você não viraliza na primeira publicação do seu Instagram...
A pessoa já murcha. Pô, não, eu fracassei, entendeu? Eu sou um fracassado. Mas o grande lance para você se tornar um empreendedor de sucesso, um dono de uma microempresa de sucesso, é simplesmente não parar. E consistência, então, Exatamente. é o que ele precisa. E principalmente, desenvolvimento. Porque é o seguinte, cara, aquele ditado, acho que é o ditado mais incrível, assim. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Então, quando a gente tá falando de um caminho de sucesso, cara, é um caminho de constante construção e desenvolvimento. Seja de conhecimento, seja de tecnologia, seja de equipe, seja de processo. O que te fez chegar até o lugar que você chegou não é o que vai te levar para a próxima etapa da jornada. É o lance da escada, entendeu? Você vai subindo o degrau e você vai evoluindo e você vai ficando mais forte e você vai crescendo e você vai se desenvolvendo ao ponto de você se tornar uma grande potência, de você se tornar um grande empresário para que o seu negócio se torne referência. Então, por exemplo, pra gente aqui na Leal, o que torna o sucesso da nossa empresa é, por exemplo, o que aconteceu aqui hoje. O cliente chegar aqui extremamente assustado, né? O cliente chegar assustado, o cliente chegar preocupado e terminar a reunião e ele falar, cara, agora eu saio mais tranquilo e essa reunião foi extremamente proveitosa porque a gente conseguiu traçar um caminho para resolver o problema. Então, toda vez que um cliente chega aqui e ele sai satisfeito porque a gente conseguiu trazer para ele uma estratégia onde ele vai resolver a situação dele, a gente está dando um passo para tornar o nosso negócio um negócio de sucesso. Entendeu? Então a gente está caminhando para o sucesso. Exatamente. Então é a mesma coisa com o dono e a dona de uma microempresa. É o próximo passo, é sempre buscar a evolução, é sempre... não adianta, o tempo inteiro ela vai ter que estar gerenciando, resolvendo, analisando, porque isso é um ciclo. Sim. É um ciclo, então toda vez que você evolui, não é que o dono da microempresa está assistindo a gente, ele vai pensar assim, vai chegar uma hora que os problemas vão acabar. Não. Os problemas, eles simplesmente vão mudar, porque é o seguinte, se você for pegar o exemplo de qualquer empresa, se você for pegar a Apple como um exemplo, a Apple tem problemas, mas são problemas que são completamente diferentes da gente, por exemplo. Absurdamente. Só muda o que acontece. Toda empresa ela vai ter uma solução e ela vai ter um problema. Então, o tempo inteiro você vai estar solucionando problemas e gerando outros problemas. Porque é isso que acontece com o negócio toda vez que ele cresce. Ele resolve problemas e constrói novos problemas. E vai nesse ciclo. E você vai nesse ciclo. Então, a partir de um momento... Bom, digamos você tem um problema de equipe. Não sei, a sua equipe está desengajada, não está focada em resultado e tal. Você vai lá e resolve com a consultoria, não sei o que e tal. Aí foi lá e a equipe se organizou e, enfim, tá com o processo agora, tá alinhado, tudo bem, não sei o que. Tudo bonitinho. Aí o que acontece? A gente tá com dificuldade agora de captar cliente, por exemplo. Então é um novo problema. É um novo problema, uma nova demanda. E aí isso vai tendo que buscar novas soluções. E esse é o processo de crescimento, entendeu? Maravilha. Nunca vai ter uma estabilidade. Então não dá pra você só pegar uma ideia, tentar, não deu certo. Vou tentar outra coisa, Isso realmente não faz muito sentido, né? A consistência, tentar até dar certo, é o que traz o sucesso mesmo, porque realmente. as pessoas querem... a verdade é o seguinte. Acho que o pessoal vai até se chatear com o que eu vou falar aqui agora. Mas a verdade é que muita gente é preguiçosa. Marcos, por que preguiçosa? Porque gestão é um negócio que dá trabalho.
tá? Se gestão não fosse um negócio que desse trabalho, Todo mundo fazia. todo mundo fazia, beleza. né? Mas gestão é trabalhoso, sim, né? E é por isso que muito dono não quer fazer, porque é trabalhoso. Mas é o trabalho mais importante da empresa. Uhum. O trabalho dele que é fazer o negócio crescer, é organizar o negócio, é fazer o negócio crescer, né? Só que é o seguinte, o problema é que tem muito dono de empresa, muita dona de empresa, que está atrás da bala de prata. Ou seja, é um método revolucionário, é a estratégia que, sabe, ninguém nunca viu. É como Aquela coisa matadora, é como já diferencial. aconteceu com um cliente que, pô, o cara não queria revelar um determinado segredo porque ele achava que só ele... Ah, eu não vou falar, eu não passo isso pra ninguém porque eu não quero que as pessoas saibam. Ô, amigão, deixa eu te Aí, falar né? aqui, ó. Você conhece algo chamado internet? Tá aí, tem muita coisa lá. Tem gente que acha que é a bala de prata, entendeu? Não é. Não Fórmula é. Então, secreta. exatamente. Tem gente que tá atrás da fórmula secreta, tá atrás da bala de prata. Não é assim. Então, a constância e o foco é muito superior a qualquer estratégia mágica. Não, isso não existe, tá? Desculpa se você quebrou o seu encanto agora, que você, porque eu tava buscando, não sei o quê. É. Desculpa, mas a gente acabou de acordar desse conto de fadas. Dono de empresa faz trabalho inteligente, trabalho duro, trabalho de dono, trabalho para fazer a empresa crescer, trabalho para a empresa se organizar, né? E se desenvolver. Se você fizer isso, você vai ser um dono de uma microempresa bem sucedida. Ponto. Maravilha. Tá? Maravilha. Então, a chave é a constância. Então, essa parada, essa coisa de a ideia do século, a ideia que vai revolucionar, pode até existir, mas não é o único caminho. Concorda? Sim. Maravilha. Então, vamos voltar aqui à jornada do empreendedor de sucesso, do microempresário de Massa. sucesso. Vamos lá. Então, ele tem uma ideia, amadureceu essa ideia, consistência e iniciou a empresa dele. Abriu a empresa, começou ali no escritório. Quais são as dificuldades que ele vai ter logo no início, por exemplo? Ali, logo quando ele está ali sozinho, por exemplo. Tem no máximo ali um funcionário para ajudar ele, um auxiliar. Qual que é comum? Acho que a maior dificuldade para quem está começando, e nem só para quem está começando, porque isso vai se aplicar a quem está começando e quem já tem, sei lá, 5, 6 funcionários. Uma das grandes dificuldades que eu vejo é a rotina do dono da empresa. Por quê? Porque a rotina do dono, assim como todo colaborador tem a rotina, ou teoricamente tem que ter Deveria, a né? rotina, né? Então, o que nós temos? Nós temos, primeiro, atividade, processo e rotina. Hierarquicamente. Atividade, processo e rotina. Ou seja, nós temos uma atividade, nós temos várias atividades que dependem de um processo, e vários processos formam uma rotina. Certo? Então, por exemplo, digamos que o dono da empresa, ele é o cara que vai estar responsável por todos os setores da empresa. Comercial, marketing, vendas talvez, financeiro, né? Então, dentro de cada uma dessas rotinas, a gente tem processos. Então, vamos lá. Dentro da rotina financeira, a gente vai ter, por exemplo, o processo de pagamentos. O processo de pagamentos tem a análise de contas a pagar, seleção de boletos, agendamento de pagamentos, tudo isso São é atividades. várias atividades. Né? Depois, quitação, né? Da baixa lá, lançamentos, anexos de comprovante. Então, isso daí são várias atividades desse processo, né? E talvez isso
desmonte em vários processos com várias atividades. E aí você tem a rotina financeira. Aí digamos que ele tem a rotina comercial, que é o quê? O foco na compra e venda. Sim. Então, ele em algum momento ele precisa analisar estoque, analisar a curva ABC, analisar, por exemplo, ABC da semana, Dependendo até a validade de produto, validade de produto, estoque mínimo, entendeu? Fazer cotação com fornecedores. Então, isso daí a gente vai criando rotinas. Então, como é que a gente quebra esse desafio? Estabeleça um cronograma no seu dia para que você faça cada um dos processos. O problema é que, muitas vezes, o dono da microempresa, principalmente no começo, ele simplesmente se apega a uma coisa que ele julga ser a mais importante e esquece do restante. E acaba fazendo só aquilo ali que ele tá Entendeu? mergulhado. Exato. Então, assim, por exemplo, o que a maioria dos donos de microempresa julgam ser extremamente importante? Vender. Vender. Porque se não vender, não tem dinheiro. Aí o foco dele é o quê? É conversar com o cliente, é ir atrás do cliente, é vender, é comprar, é negociar, né? Típico de um comerciante. Exatamente. Esse é o foco dele. Só que, e o financeiro fica como? E o marketing fica como? Né? E a gestão de estoque fica como? E não sei, por exemplo, prestação de serviço, se for o caso. Não, você vai delegando porque o seu foco tá ali 100% em vender. E tipo, eu vendo primeiro, depois eu resolvo. Vender é extremamente importante. Tanto que, nas 4 fases do negócio, a primeira é vender e gerar caixa. Sim. Essa fase é extremamente importante. Só que, a que custo o dono da microempresa vai fazer isso? Talvez ele pode acabar se perdendo e comprometendo as outras áreas. Eu não estou dizendo que ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso e vai simplesmente abandonar o restante. Essa pode ser a atividade principal dele, como dono da empresa. Mas as outras atividades precisam acontecer também. Porque faz parte da gestão. Até porque, se as outras partes não acontecem, ele não tem dados, ele não tem métricas, ele não tem informação. E qual é o processo do trabalho do dono da empresa? Tomar decisões inteligentes. Como é que você toma uma decisão inteligente? Através de dados, através de informação. Entende? Então, se ele não faz isso, se ele não tem dados, se ele não tem informação, se ele não tem os registros de tudo, como é que ele vai conseguir depois tomar uma decisão? Como é que ele vai saber se a empresa dele está dando lucro ou prejuízo? Né? Como é que ele vai saber se ele tem produtos a vencer? Então, embora seja muita coisa, mas eu acho que o principal ponto é justamente a organização da rotina dele. E a gente já falou sobre isso. A gente já fez um episódio, né? Um episódio. Sobre o dia a dia. Na verdade, não foi um episódio, foi um Gestão na Prática falando sobre. Sim, teve o episódio de Gestão na Prática. Isso, a gente teve trouxe a teoria, entre aspas, e a Exatamente. prática. Tem uma gestão, se você vai lá no nosso canal no YouTube, tem se eu não me engano, é o primeiro Gestão na Prática. Sim, do dia a dia. Né? É o Gestão na Prática número 1, onde eu ensinei lá. Você não sabe montar sua rotina, é só ir lá, acessar, e você vai ver como você deve montar a sua rotina do dia a dia como empresário. Exatamente. Né? Então, eu acho que esse é o principal desafio. E mais, eu acho que isso é mais fácil quando você ainda é muito pequeno, como você falou. Tem um funcionário. É mais fácil do que quando você tem 5, por exemplo. São 5 pessoas para gerenciar. Exatamente. Então, quanto maior o negócio, maior é o problema. Né? Então, vai ficando mais difícil mesmo. Maravilha. Então, o ideal mesmo é ter os processos e ter ali a rotina bem definida ali, tanto para o dono, né, como para o funcionário, se for o caso dele, logo no início, né, que a gente está falando aqui bem do iniciozinho. Sim. E como a gente está aqui com esse um funcionário, então ele sozinho, como que esse microempresário vai saber que está na hora de expandir o time dele? Saber que está na hora de contratar mais gente, de criar ali um time talvez de
vendas, um time de marketing? Qual que é o momento ideal? Então, olha, eu acho que não existe um momento ideal. Hum, Eu acho que existe planejamento. uhum, Não é que, chegou nessa fase aqui, cheguei nesse estágio, agora é hora de... Não, não é bem assim. Né? A hora de você montar uma equipe, de você contratar, depende do planejamento que você está fazendo e depende dos próximos objetivos que você tem. Não necessariamente, eu cheguei a X mil de faturamento, agora é hora de contratar mais um. Né? Isso depende muito do que você quer e do que a empresa tem capacidade também de sustentar, exatamente. Então, assim, eu acredito muito que depende de um projeto. Depende de um projeto e de você entender se isso vai fazer sentido naquele momento ou não. Né? Eu conheço vários donos de microempresa que têm um funcionário, funciona extremamente bem para o modelo de negócio dele. E conheço vários donos de microempresas que têm 5, 6 funcionários que são extremamente necessários e que funcionam muito bem. Né? Isso depende muito da capacidade da empresa, do modelo de negócio, né? E do planejamento. E também se a empresa ela tem capital, se ela tem caixa para sustentar. Até porque equipe não necessariamente é um sinal de, como é que eu vou dizer, por exemplo, de garantia de que tudo vai funcionar plenamente, tá? Então, por exemplo, vão ter aqueles empresários que são mais, não, eu faço tudo sozinho, mas, por exemplo, trazendo nesse contexto, acho que o momento é aquele momento que você sozinho não consegue mais dar conta de tudo que você está fazendo. Então, quando você, por exemplo, você começa a fazer sozinho, aí você faz o marketing, você faz o comercial, você faz o financeiro, né? Você faz o atendimento ao cliente. Então, chega uma hora que você está tendo um volume muito grande. Você está tendo um volume muito grande de atendimento ao cliente e você não está tendo tempo para fazer o financeiro, para fazer o marketing, para fazer o comercial, entendeu? E aí você começa a negligenciar. Então, está na hora de você trazer uma pessoa, por exemplo, para o comercial, para o atendimento. Né? E aí você começa a fazer as outras coisas. Aí, de repente, você está fazendo... Por exemplo, você está gastando muito tempo naquele dia ali, no seu dia a dia, para fazer financeiro. Então, você traz uma pessoa para fazer financeiro. E aí você vai delegando essas atividades para sua equipe para que você consiga se concentrar nos próximos níveis de jogo. Entendeu? O ideal, vou dizer assim, por que a gente trabalha... Por que a gente fala que o administrador de resultado é para o dono de microempresas que tem 5 funcionários? 5, para mim, é um número mágico. Por quê? Porque a gente tem um financeiro, um marketing, um comercial, um operacional e o dono da empresa. Você entendeu? Acaba fechando todo o Exatamente. sistema. Então, você vai ter lá uma pessoa para fazer teu marketing, é a pessoa que vai fazer teu tráfego, é a pessoa que vai fazer os criativos, é a pessoa que vai fazer os teus banners, é a pessoa que, enfim, vai fazer os cards comerciais e promocionais. Você vai ter a pessoa do financeiro, que é a pessoa que vai cuidar dos pagamentos, é a pessoa que vai cuidar dos boletos, é a pessoa que vai cuidar das rotinas financeiras. Você vai ter uma pessoa no comercial, que é a pessoa que ou vai atender teu cliente, ou é a pessoa que vai prospectar cliente. Vai trazer cliente para trazer cliente, né? Vai ter uma pessoa do operacional. Essa pessoa do operacional, ela pode tanto, sei lá, é uma pessoa que, enfim... Vai produzir alguma coisa. Vai produzir um produto, por exemplo, não sei, uma pizza, um hambúrguer... Ou é uma pessoa, por exemplo, que vai, sei lá, se for um mercado, uma pessoa que vai repor a prateleira, que vai organizar estoque, que vai fazer conferência de mercadorias, entende? Sim, sim. E vai ter o dono da empresa, que vai estar lá analisando métricas, analisando resultados, traçando novas estratégias, identificando lacunas,
né, melhorando isso. Então a gente consegue fechar um ciclo de pessoas onde cada pessoa ela é responsável por uma tarefa dentro da empresa e o dono da empresa ele vai ter tempo hábil para ficar no estratégico do negócio, né? E isso vai fazer com que a empresa ela cresça, ela alavanque. Prospere e vá para o próximo nível, né? Perfeito. Uma pergunta ainda sobre essa questão de delegar as tarefas. É interessante para um microempresário ali, logo no começo, talvez ali que já está caminhando, a empresa crescendo, terceirizar algumas áreas do negócio, e você acha que isso acaba atrapalhando justamente o sucesso dele, né? A empresa ali descentralizada dele. Você acha que é interessante ou você acha que é melhor mesmo só funcionários ali dentro da empresa? Quando você fala terceirizar, você está falando, tipo, trazer alguém de fora. Exatamente. Tipo, pega- levar pra fora. Tipo, por exemplo, marketing. Pega o marketing, ó, toma aí. Vai lá pra empresa X, toma conta do marketing da minha empresa. Ou financeiro. Sendo bem sincero, e isso é porque a gente tem clientes que a gente faz, tá? Mas, na minha humilde opinião, eu acho que quanto mais você terceiriza, pior é o resultado, na minha visão. Por quê? Porque é o seguinte, vamos falar de prós e contras, tá? Digamos que você vai terceirizar a gestão financeira da sua empresa. Você vai fazer o BPO financeiro. Você vai contratar um BPO. É óbvio que é muito mais barato você contratar um BPO financeiro que você vai funcionário. do que você vai ter, você vai ter uma pessoa experiente e tudo mais, uma pessoa capacitada para fazer a tua gestão financeira, fazer teus lançamentos, né, tudo direitinho, ok. E aí talvez você pague mais barato do que pagar um colaborador para fazer isso, tá? Só que é o seguinte, aquele BPO ele vai ter mais talvez uma dezena de outras empresas igual a tua para fazer também. Sim. Certo? Então, a dedicação dessa pessoa não é 100% para o seu negócio. Não vai ser. Marketing é outra como é que eu posso dizer? É outro processo dentro do negócio que ele é constantemente terceirizado. Sim, acontece bastante. Né? Então, por exemplo, tem gente que chega pra gente, vai lá e contrata a gente pra gente fazer o marketing dela. Tem gente que vai lá e contrata a gente pra fazer a gestão financeira dela. E eu tô falando de coisas que a gente faz aqui. Para outros clientes, a gente faz BPO financeiro, a gente faz a gestão de marketing dos clientes. Qual que é a minha visão sobre isso? Inclusive, nós já fizemos isso também, de terceirizar para uma pessoa externa fazer, por exemplo, o marketing da gente. Já fizemos isso. Né? Qual que é a minha visão sobre? Quando você terceiriza e quando terceirizar, existe prós e contras. Quando terceirizar é bom e quando fazer dentro da empresa é bom. Vamos lá. Terceirizar é bom quando você não tem caixa para você ter uma pessoa especializada, dedicada dentro do seu negócio em tempo integral para fazer isso. Então você terceiriza. Por quê? Porque você vai pagar menos para uma pessoa que tem uma expertise bacana para fazer aquele serviço para você. Então vai ser um serviço de qualidade por um preço mais acessível que eu tenho um funcionário na sua empresa. Exatamente. Mas isso é bom até a página 2. Por quê? Porque essa pessoa ela vai fazer isso não só para você, ela vai fazer isso para 10, 15, 20 pessoas, né? E aí, o grande ponto negativo disso é o seguinte: qual é o tamanho do know-how da sua empresa que esse prestador de serviço terceirizado vai ter para entregar os resultados que você quer? Porque vamos pensar, pô, o cara tá fazendo esse serviço para mim, pô, legal, massa, mas ele faz isso para mais 20 empresas. Então, será que ele tem conhecimento suficiente do que ele está fazendo para mim sobre a minha empresa? Exatamente. Uma coisa é você ter conhecimento financeiro, outra coisa é conhecimento financeiro de uma empresa específica, que várias entrelinhas. Exatamente. Então, é bom, esse é o ponto positivo,
financeiramente você pagar, terceirizar esse processo, inicialmente é bom porque você tem um custo reduzido. Só que quando tu traz isso para dentro da empresa e você tem um colaborador dedicado, é outra história, porque esse cara vai construir um know-how sobre a empresa e tudo que ele vai fazer está alinhado com a empresa. Então, não existe uma dedicação parcial. Não tem uma divisão de atenção. Exatamente, não tem uma divisão. Então, por exemplo, você vai ver, pegar o exemplo da V4 Company, que é uma empresa muito bacana. Eu já vi o Denner Lippert falando sobre isso. Então, por exemplo, eles têm uma grande conta dentro da empresa que é a XP Investimentos. E aí o que acontece? Eles têm a XP Investimentos lá dentro né, que eles são uma assessoria de marketing, né? Sim. Só que, por exemplo, tem algumas contas, tipo a XP Investimentos, que eles têm assessores de marketing exclusivos para a XP Investimentos. Então eles trabalham só para a XP. Único e exclusivamente para a XP. Eles não pegam outras contas. Então aí você tem os dois lados da mesma moeda. Você tem um custo mais baixo do que você talvez teria se você tivesse essa equipe toda Uma interna. equipe inteira, né? Não seria uma pessoa só. Exatamente. Ali, e você tem a dedicação exclusiva dessa equipe de altíssimo nível todo só para sua empresa. Então, toda experiência. São os dois lados. Mas eu acho que é interessante. Mas tudo que é feito diretamente dentro da empresa, o resultado é muito superior. Maravilha. Pode ser mais caro, mas é muito superior. Maravilha. Não trouxe só essa dúvida mesmo, porque, assim, talvez um microempreendedor, ele pensa ali, minha empresa é pequena, eu não vou terceirizar. Às vezes pode até ser algo positivo, né? Como a gente pode ter visto aqui. E maravilha, então uma empresa que já bem encaminhada, a gente já tem ali 2, 3, talvez até 4 funcionários, Sim. tem a rotina do microempreendedor. Qual é o próximo passo para ele atingir o sucesso dessa empresa? O que ele tem que fazer depois disso? É consistência, continuar ali fazendo a rotina no dia a dia? O que ele tem que fazer? Olha, eu acho que o próximo passo não é nem a questão de ser o próximo passo. Eu acho que é o único passo. É foco no cliente. Toda empresa tem sucesso quando ela resolve o problema do cliente. Eu nunca vi, sinceramente, nunca vi uma empresa, vamos focar em vender mais caneca. Sabe? Não é sobre... Toda vez que você olha para dentro, você fracassa. Por quê? Porque o foco não é o que eu quero. É o que o cliente precisa. É o que o cliente precisa. Então não é sobre eu entregar o que eu quero entregar. É entregar o que o cliente precisa. Então, acho que não é a questão do próximo passo. Eu acho que esse é o passo central e todas as outras coisas se alinham a ele. Então é foco no cliente, foco no que ele precisa. Exatamente. Então, foco no cliente é como se fosse, sabe, por exemplo, o centro da Terra, que é onde tem toda a questão gravitacional, que é o centro da Terra. Atrai tudo ali. Atrai tudo. A mesma coisa é a questão do foco do cliente. Sucesso do cliente significa sucesso da empresa. Eu, sinceramente, eu desconheço uma empresa que ela não tem um foco no cliente e é bem sucedida. Nunca vi. Até porque você só vende algo se aquilo gera algum tipo de sucesso para o cliente. Né? Com certeza. Então o próximo passo, teoricamente, que talvez seja a bala de prata que todo mundo queria, que eu falei que não existe. Olha aí. Mas não é bem a bala de prata. É a verdade. Toda vez que você incansavelmente se recusa a não querer, tipo, não, eu me recuso a fracassar no sentido de eu me recuso a não, como é que eu vou dizer?
Tipo, a não encontrar solução para o meu cliente. Uhum. Ah, isso aqui eu não tenho. Deixa aí. Exatamente, entendeu? Encontra outra pessoa. Toda vez que você se recusar a fracassar diante do cliente, você vai ter sucesso. Maravilha. Enquanto você tiver o olho, seu foco no que o seu cliente precisa, você vai vencer. Isso não quer dizer, por exemplo, que então eu tenho que sair fazendo tudo. Tudo que o meu cliente precisar, eu tenho que sair fazendo. Não, não necessariamente. Não necessariamente. Até porque quanto mais coisas você faz, mais dificuldade você vai ter, por exemplo, para gerenciar tudo. Sim, Né? sim. Quer pegar um exemplo, eu estava até falando isso hoje de manhã com o nosso cliente aqui na consultoria. Por exemplo, a Leal começou com mais de 40 serviços diferentes e a gente reduziu isso para 3. Eu lembro que o site chega a vários ícones, várias coisas. E para 3 serviços a gente ainda tem dificuldade, porque são 3 serviços diferentes. Uhum. Né? Então, quanto mais específico, né? Ao invés de você pegar, sei lá, 10 problemas que o seu cliente tem, pega um. Agora vai lá e resolve esse problema, sabe? Uhum. Vai lá e resolve. Depois que você pode até incluir novas soluções, mas depois que você resolveu esse um problema, vai trazendo outras soluções. Uhum. Mas se concentra no principal. Aquele que o cliente mais sente mesmo, né? Exatamente. E quando eu entendi isso, eu falei... e nós estávamos discutindo isso ontem e hoje pela manhã, inclusive. Todo dono de empresa que chega para conversar com a gente aqui tem o mesmo problema. Ele tem uma empresa desorganizada, uma empresa desestruturada, o cara é escravo do negócio, o cara não consegue fazer o trabalho dele, a empresa não cresce, a empresa não tem lucro, a empresa não tem vendas, não gera vendas, não tem uma marca de impacto, não tem conexão com o cliente. E o cara acaba não sabendo o que fazer, né? E aí, por que toda vez que a gente começa esse episódio, a gente fala o podcast que vai ajudar você a acabar com a desorganização da sua empresa e atingir um faturamento de um milhão de reais. Por quê? Porque a gente sabe que esse é o problema principal do nosso cliente potencial, da pessoa que a gente quer ajudar. Esse é o nosso foco, é o foco do nosso cliente. É o que ele quer, né? É uma empresa organizada e um faturamento. É o que a gente quer resolver para ele. Então, quando você tem esse foco no sucesso do cliente, cara, você simplesmente se recusa a fracassar. Você se recusa a não resolver. E aí, quem resolve o problema ganha dinheiro. Maravilha, maravilha. Então, vamos dar uma recapitulada aqui sobre a trajetória desse microempreendedor? Vamos lá. Então, a gente viu que não existe ideia perfeita, é apenas uma ideia que você tem que amadurecer, persistir, fazer dar certo. Maravilha. A gente viu também ali a questão dos funcionários, quando contratar um funcionário, não tem tempo certo, é questão de necessidade. Sim. Então, você vê que tem uma demanda alta de alguma coisa, você não consegue suprir essa demanda, contrata uma pessoa, isso é a empresa sustentar. A questão também da terceirização, que a gente viu que pode sim, pode ser viável, mas há certos pontos. Por exemplo, uma empresa muito grande, eu acho que não é tão interessante ter uma terceirização, igual você falou, né? Que vai ter ali, talvez, a empresa dividida em vários clientes iguais a você e acaba... Exatamente. Pode ficar de lado. Assim, falando sobre terceirização, isso eu vou falar porque isso eu me lembrei agora sobre isso. A gente já passou pelos dois lados. A gente passou pelo lado de terceirizar processos, né? Só que eu acho que tem um outro caminho que ele é melhor. Por exemplo, se você tem equipe, né? Se você não tem equipe, terceiriza. Ponto. Justo. É você sozinho? Terceiriza. Vai lá e terceiriza. O custo é baixo. Exatamente. E vai ser feito. Cara, você está construindo equipe, o negócio está crescendo, está colocando gente, não terceiriza. O que você faz? Contrata uma consultoria. Treinamento. Você vai treinar, você vai capacitar o teu time, você vai desenvolver o teu time. Aí sim.
Porque muito mais barato do que você terceirizar isso é contratar alguém e capacitar essa pessoa para isso. Know-how, conhecimento. Maravilha, maravilha. Uhum. E logo depois da terceirização, chegamos na parte do próximo passo, que seria o único passo, igual você falou, Aham. que é foco no cliente, resolver Sim. o problema do cliente. Então, isso, seguindo toda essa trajetória, a gente vai atingir o sucesso que é ter uma empresa ali independente, ter um líder Sim. independente da empresa, empresa que funciona sem ele. Maravilha. Sim. Eu lembrei aqui agora que a gente teve episódio com o Bebeto, né? O Bebeto que foi Sim, um cliente sim. nosso, a gente tem um Bebeto, episódio aqui. grande Ele é um Bebeto. ótimo exemplo, eu acho, né? Ele começou a empresa ali meio que... Ele não seguiu todo esse processo, mas hoje ele está trilhando, ele abriu uma nova empresa, né, recentemente e tal. Sim. E já está trilhando o caminho para ter essa empresa de sucesso, né? Para ter essa microempresa de Exatamente. sucesso. E a questão do Bebeto é fantástica, por quê? Porque ele tá entendendo, por exemplo, ele tá entendendo que ele é o técnico do time e ele tá colocando o time dele em campo e ele tá colocando cada jogador na posição certa. Estrategicamente, inclusive, né? Exatamente. Então, assim, ele tá conseguindo entender isso e aí isso é maravilhoso, porque assim, ó, ao passo que ele falou isso pra mim segunda-feira, né? Segunda-feira que passou, eu fui convidado por ele para participar de uma reunião de alinhamento estratégico lá com o time dele. E aí uma coisa que eu achei muito interessante que ele falou, olha, depois que eu comecei a participar do programa do administrador de resultado, que eu me coloquei no lugar de dono da empresa e fui delegando aquilo que eu fazia do operacional para os meus colaboradores, eu fui entendendo e fui percebendo, conseguindo estar de fora para ver aquilo que precisava ser melhorado e perceber quais eram as necessidades do meu cliente. Então, por exemplo, ele chegou aqui para a gente e falou, antes a gente não fazia estofamento de banco. Antes a gente não fazia retífica de peça. Antes a gente não fazia não sei o quê. E agora eles estão fazendo tudo. Por quê? Porque ele entendeu que são necessidades do cliente e que antes ele terceirizava para outras pessoas e agora ele já consegue fazer lá dentro. Por quê? Porque ele saiu de cena, ele saiu do operacional para conseguir enxergar o que estava acontecendo em torno dele na empresa. Ali. E isso trouxe para ele o quê? Foco na necessidade do cliente. Consequentemente, resultado. E aí o que acontece? Ele está caminhando para se tornar uma empresa altamente especializada em manutenção de motos. Sim. E ele vai, esse ano, a gente vai assim romper a barreira dos 7 dígitos de forma gritante. Porque ele está caminhando de forma incrível para isso. Que maravilha. Né? Justamente porque a gente está junto com ele nessa caminhada. Né? Ele faz parte do Consult, né? Que é a nossa consultoria do programa do administrador de resultado. Então, se você que está assistindo aí quer saber um pouco mais sobre isso, você deixa um comentário, manda uma mensagem que o nosso time vai falar com você. Né? Ele faz parte do Consult, que é é o último nível, né, da metodologia do administrador de resultado, que é a nossa consultoria, onde a gente vai lá realmente junto com o cliente, né, para fazer tudo junto com ele, né, para implementar toda a metodologia junto com ele. E isso está trazendo todos os resultados que ele realmente está buscando. O foco do cliente dele e tudo mais, e a empresa dele está a passos largos para a prosperidade. E a história dele é muito massa, né, cara? Ele começou como cobrador e hoje é dono de 2 lojas, 2 empresas. Lojas, exatamente. Então, se você não e conhece a história abrir dele... mais, né? Visando já abrir rompendo barreiras geográficas, né? Em outras cidades e tudo. Se você não viu o episódio dele, procure o episódio número, se eu não me engano, o número 8 ou número 7. Acho que é número... eu não sei agora, acho que número 8. Não tem erro, episódio Conheça o Bebeto. Isso, muito massa a história dele, muito massa de verdade. Eu acho que chegamos ao fim de mais um episódio. Massa. Mais alguma coisa a acrescentar? Legal. Alguma coisa? Não. É só realmente dizer que se você ainda não curtiu esse episódio, você, assim, tá errando absurdamente.
você não está caminhando para o sucesso da sua empresa. Realmente tá? não vai atingir o sucesso. Dessa forma não vai. Você não vai atingir o sucesso assim. Então deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, tá? E também nas nossas redes lá no sociais, Facebook ou no Instagram, também tá no Spotify, tá? Então é isso. Estamos aí, muitos canais. E nos vemos nos próximos episódios. Não deixe de conferir os próximos episódios também. E é isso, valeu, Marcos. Valeu, Ítalo, até a próxima. Tchau.